Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, eu voltei trazendo mais uma sequência de videoaulas de PHP Base, PHP Fundamental. Neste vídeo agora eu quero mostrar como fazer uma conexão com o banco de dados MySQL de forma bem simples. Para isso nós iremos utilizar o PDO, que já é nativo, já vem integrado ao PHP. Ok? Detalhe que eu tenho uma playlist de PHP Fundamental, PHP Base. Se você tem acompanhado essa playlist, provavelmente se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, ele faz parte dessa playlist onde tem vários outros vídeos de PHP Base, onde nós criamos algumas rotinas e fizemos alguns testes, basicamente para quem é leigo, para quem estava começando no PHP. Ok? Então, se você tem acompanhado aí essa playlist, legal. Se você não tem acompanhado essa playlist, não tem problema, pois o exemplo que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, ele é independente e você vai conseguir acompanhar de forma tranquila. Embora, se você é novo no PHP, se está começando agora, eu recomendo que você dê uma olhada aí nessa playlist que eu estou citando, que nela tem vários conceitos, vários exemplos de PHP. No dia da gravação desse vídeo aqui, eram poucos os vídeos e os exemplos que estavam prontos dessa playlist de PHP Fundamental, mas eu não sei quando que você está ou estará vendo esse vídeo aqui, pode ser que tenha muitos outros exemplos e muitos outros vídeos também. Ok? Estou aqui com o Visual Studio Code posicionado, detalhe que ele está aqui com uma pasta criada, uma pasta chamada Curso PHP Básico. Dentro dessa pasta, basicamente, tem alguns arquivos que eu fui criando ao longo dos testes que foram feitos nos vídeos dessa playlist que eu citei, de PHP Fundamental e etc. Mas eu acredito que nesse ponto aqui não é problema para você trabalhar com Visual Studio Code. Basicamente, lá na raiz do meu servidor, como eu estou utilizando aqui o XAMPP, a raiz do meu servidor aqui ela fica em C/XAMPP htdocs, criei uma pasta aqui chamada Curso PHP Básico, e essa pasta aqui, eu simplesmente abri ela com o Visual Studio Code, e aqui estão os arquivos que tem nessa pasta. Ok, neste vídeo então nós vamos criar uma conexão com o banco de dados e uma listagem simples de registros, ok? Bom, eu vou então criar aqui dentro da minha pasta um novo arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de listar.php. Eu vou chamar de listar_produtos.php. Ok, tenho aqui o meu arquivo, eu vou abrir aqui as tagzinhas do PHP. Basicamente agora eu vou criar aqui uma conexão com o PDO, que é basicamente a biblioteca que nós iremos utilizar aqui para acessar o nosso banco de dados. Vou criar aqui uma variável chamada link. Essa variável aqui eu vou definir que ela recebe um new PDO. Como o PDO é uma classe, eu preciso criar uma instância, criar um objeto dessa classe PDO. Então eu criei aqui uma variável chamada link, recebeu aqui um new PDO, e aqui dentro dos parênteses eu preciso passar algumas informações. O PDO ele precisa basicamente do driver, do host, ou seja, do servidor que eu estou utilizando, do nome do banco, o nome do usuário e a senha do meu banco. No caso, eu preciso passar aqui o drive. O drive, no meu caso, é o MySQL. MySQL 2 pontos. O host, qual é o servidor que eu estou utilizando? Ele é, no meu caso aqui, o localhost, ponto e vírgula, dbname, ou seja, o nome do banco, igual o banco que eu vou utilizar aqui. Bom, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui marcado apenas server, dbname eu vou colocar banco, após o banco eu saio aqui das aspas, vírgula, ele precisa agora do usuário do banco também, eu vou colocar aqui user, vírgula, eu preciso agora da senha do meu banco, tá? Então, basicamente, esses dados aqui são os dados que eu preciso para me conectar a um banco de dados MySQL. Com isso aqui eu já tenho basicamente uma conexão. Então, eu preciso do driver, eu preciso do nome do host, do nome do banco, do usuário e a senha, tá? Detalhe que o driver e o nome do servidor e o nome do banco, eles ficam em uma mesma string aqui, tá? O usuário e a senha, elas ficam em uma string separada. Nesse momento aqui, o meu link, a minha variável chamada link, ela já tem toda uma instância aqui de um objeto PDO
com as devidas informações aqui de conexão. É claro que eu ainda preciso colocar os dados corretos aqui, tá? Eu tenho aqui no meu servidor, nesse momento, um banco de dados criado. Esse banco se chama Miniloja 2017, tá? O nome do meu banco é Miniloja 2017. E eu tenho uma tabela chamada Produtos. Então eu vou acessar esse meu banco chamado Miniloja 2017 e eu tenho uma tabela chamada Produtos, tá? Então basicamente, o meu servidor ele é o localhost, o meu banco ele se chama Miniloja 2017, o meu usuário é o root e a minha senha ela está em branco ou é 1, 2, 3, eu vou ver aqui. Só que eu posso colocar aqui basicamente os dados aqui dentro, localhost, o nome do meu banco aqui é Miniloja 2017, tá? O nome, eu tenho um banco de dados aqui de teste na minha máquina chamado Miniloja 2017. O usuário aqui do meu servidor de banco de dados é o root e a minha senha é 12345, tá? A senha que eu tenho de teste aqui. Basicamente eu coloquei aqui todas as informações do meu servidor de banco de dados. Ok? Então, basicamente, o meu driver aqui é o MySQL, host igual localhost, ponto e vírgula, o meu dbname recebe o nome do meu banco, que no meu caso aqui é Miniloja 2017, vírgula, o meu usuário é o root e aqui a senha 12345. Inclusive, eu vou fazer uma cópia disso aqui, ó. Eu vou colar aqui acima, dentro de comentários, só para a gente marcar aqui o que eu preciso, o que ele pede aqui. Aqui ele pede o driver, nome do host, aqui é o nome do banco, ou BD, ou DBS, como você prefira, usuário, e aqui a senha. Nesse momento aqui, se tudo correu bem, eu já tenho uma conexão com o meu banco de dados. Eu vou abrir aqui o meu localhost. Eu já tenho aqui, ó, meu localhost, curso PHP básico. O arquivo que eu quero é o listar, deixa eu ver qual que é o nome, listar produtos. Listar produtos.php. Ok? Aqui está o meu listar produtos.php, nada aparece na tela, até porque não estamos exibindo informação alguma. Eu preciso agora fazer aqui uma chamada logo de cara para a tabela que eu quero. No caso, eu tenho uma tabela lá no meu banco chamado Miniloja 2017, chamada Produtos. Então, eu tenho uma tabela de produtos, tá? Eu preciso então agora fazer a minha consulta, né? Detalhe que aqui em cima, na abertura do bloco do PHP, eu preciso colocar aqui o PHP, ó. Ficou apenas o sinalzinho de menor que e o interrogação, ficou faltando aqui o PHP. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada query. Essa variável ela vai receber o meu link. Esse meu link agora, como ele é um objeto do PDO, eu posso utilizar os métodos que tem dentro dele. No caso, agora eu preciso de um método chamado prepare. E aqui dentro desse prepare, eu preciso fazer aqui uma consulta SQL. Detalhe que lá no meu servidor local, no meu MySQL localmente aqui na minha máquina, eu tenho de teste um banco de dados chamado Miniloja 2017, que eu já até coloquei aqui no dbname da minha conexão. E eu tenho uma tabela chamada produtos, então é essa tabela que eu quero utilizar. Então eu passo aqui um select asterisco from produtos. Basicamente eu dei um select all from produtos, tá? Esse asterisco aqui ele significa tudo, selecione tudo da tabela de produtos. Feito isso, a minha query agora ela já pode basicamente ser executada. Eu posso chamar aqui embaixo a minha query, passar para ela agora um método que ela já obteve aqui do PDO também, chamado execute. Basicamente eu não preciso passar nada aqui. Minha query agora ela já consegue trazer para mim os dados, se tudo ocorreu da forma que eu espero. Eu vou criar agora aqui uma outra variável chamada res. Essa minha variável ela vai receber a minha query. Um método lá do PDO chamado fetchAll. Esse método aqui ele pede que eu passe algumas informações. Eu vou passar o PDO, dois pontos, que é um método estático do PDO, e eu vou chamar aqui o fetchAssoc. Basicamente isso. Nesse momento, a minha variável res aqui ela já contém as informações vindas lá da minha tabela de produtos, se tudo ocorreu da forma que eu espero, tá?
Agora eu preciso trazer essas informações aqui para a tela, correto? Então, basicamente, aqui eu vou abrir um laço for each. Esse laço for each, eu vou definir que ele faça para mim uma leitura da minha variável has, e eu passo esse resultado para uma outra variável chamada lista, tá? Detalhe que eu posso colocar o nome que eu quiser, no caso eu quero que se chame lista. Então eu vou varrer esse array, tá? Esse has aqui, ele basicamente é um array. Antes de eu utilizar aqui o for each, vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui um var underline dump no meu has, só para a gente ver se eu conseguir trazer alguma informação lá do meu banco de dados. Vou atualizar aqui o meu navegador e veja que ele trouxe aqui, ó, várias informações, tá? Esses dados aqui, eles estão lá na minha tabela do banco de dados. Está aparecendo aqui, ó, esses caracteres estranhos aqui. Isso basicamente ele é por problema de charset, ok? Problema de charset. Isso aqui a gente vai resolver também um pouquinho mais à frente. Pessoal, basicamente nós conseguimos fazer a conexão e buscar os dados lá na tabela. Agora a gente vai listar esses dados propriamente dito. Vou voltar aqui no meu for each, então, for each has, que é essa variável aqui, as lista. E aqui dentro agora eu posso exibir os dados na tela de forma bem tranquila. Eu vou até jogar essa chave aqui para baixo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui um echo numa simples tagzinha br, só para pular uma linha. Depois eu vou dar o echo novamente e vou chamar a minha variável chamada lista. Abro e fecho aqui os meus colchetes e aqui dentro eu vou passar o nome do campo que eu quero. No caso aqui do meu exemplo, a minha tabela de produtos ela tem um campo aqui chamado pronome. Então eu vou colocar aqui o meu pro underline nome. Salvei, vou atualizar aqui o meu navegador e veja que trouxe para mim todos os dados que eu tenho lá na minha tabela de produtos. Na verdade, trouxe aqui o nome do produto, né? Se eu olhar aqui a minha tabela, veja que eu tenho aqui o pronome, e são basicamente esses nomes aqui, ó. Celular, tablet bacana demais, olha só, celular com internet aqui, mesa de computador aqui, celular legal aqui e assim sucessivamente, ok? Consegui listar aqui os itens de forma tranquila. E assim eu posso passar aqui o nome dos campos que eu preciso. No caso, eu tenho aqui na minha tabela, eu tenho o Pro ID, tenho o Pro Desk, Pro Peso, o Pro Valor. Poderia, inclusive, aqui, ó, passar aqui antes da lista, ó, echo na minha variável chamada lista, passar aqui o campinho Pro underline valor. Concatenar aqui, passar aqui simplesmente um tracinho para separar, basicamente assim, atualizar e aqui está o preço e o valor. E assim eu poderia fazer para qualquer campo que eu tenho lá na minha tabela. Detalhe que aqui não está aparecendo, ó, aquele probleminha de charset, porque na verdade eu acredito que eu não tenho nenhum caractere especial aqui no nome dos produtos, mas se eu buscasse, por exemplo, a descrição, teriam bastante. No caso, eu vou voltar aqui acima e vamos dar novamente aquele var dump na minha variável has, só para a gente fazer aqui um teste. Vou atualizar aqui e veja que tem aqui, ó, esses caracteres especiais aqui. Como que a gente resolve isso? Aqui no PDO eu consigo passar alguns comandos para ele, eu consigo passar parâmetros, eu consigo passar comandos e tudo mais. Para resolver esse probleminha do charset, existem mais de uma alternativa. Existe uma alternativa que eu posso chamar aqui o meu link, passo aqui o ponteirinho do objeto e eu tenho um método chamado exec. E aqui dentro eu posso passar simplesmente um setNames UTF-8. Salvei aqui, deixa eu atualizar novamente aqui a minha página e veja que sumiram todos aqueles problemas aqui de caractere especial. Existem outras implementações que podem ser feitas aqui numa conexão desse tipo. No próximo vídeo a gente volta, eu vou criar aqui um outro vídeo e vamos dar aqui uma melhorada nessa conexão. No próximo vídeo então a gente volta e continua.